só fazer sessão na nossa livraria, colaborando com 24 reais por mês e direito a retirar do livro. Quem quiser colaborar para nosso mutirão permanente, é aquela caixinha que fica ali no doutor, só pegar um papelzinho e um amendoim com todas essas pastas que são tomadas e doadas. Pega um papelzinho e traz o próximo amendoim. Ok? Vamos lá, peça. Vamos agradecer a Deus, nosso mestre, por mais uma noite, estar aqui, muito bom. Estamos dando mais conhecimento sobre o Espírito. Agradecendo também a espiritualidade superior, as suas presentes também. Espiritualidade de boa para cada um, e também pela nossa palestrante, nos traga uma boa mensagem de reflexão. Sendo assim, Senhor, vamos iniciar o trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Palestra hoje do nosso grupo, o tema do Natal com Jesus, o melhor presente. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, daquele que foi e que será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, e de nossa vida maior, Maria, a vossa mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Boa noite a todos os encarnados, como também aos desencarnados em maior dor, e também aos senhores e às senhoras que nos acompanham pelas redes sociais, de suas residências, de seus trabalhos, do óbvio, sejam todos bem-vindos também a essa nossa proposta, desta importantíssima que sim consideramos, queridos irmãos e irmãs, uma das mais importantes desde o início nas exposições evangélicas das casas espíritas, desde lá de fevereiro de 2024, porque hoje é dia 25 de dezembro, o dia que nós comemoramos o aniversário desse nosso querido mestre, que aqui conosco esteve uma reencarnação dos seus aproximados 33 anos de vida física e nos demonstrou um campo teórico, mas principalmente e em maior possibilidade de ação e aprendizado no campo prático. Então, que possamos trazer ao longo desse nosso bate-papo fraterno esse presente mais querido irmão estelar que disse que estaria conosco, que está até o final dos tempos, convidando-nos para que reformemos a cada dia que passa e assim buscamos como melhor em prol de nós mesmos, em prol dos nossos filhos descendentes, rumo ao mundo de regeneração tão importante para a paz que queremos construir a todos os seres em experiência reencarnatória neste órgão. Então vejamos, queridos irmãos e irmãs, que sim, o significado simbólico desta data do Natal, desse dia 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus. Existem outras correntes de estudos que defendem que Jesus nasceu no mês de abril. Outras mais defendem que não foi nenhuma dessas duas datas e que não podemos comprovar, pois desde milênios e milênios, desde muitas eras remotas, o próprio Novo Testamento foi sofrendo modificações por meio dos poderosos que existiam nessas épocas. Mas o que nós, os cristãos e espíritas, temos que interiorizar em nossas aulas, em nossos estudos imortais, e logicamente respeitando outros que pensem da forma que tem que pensar. É que Jesus deve estar em nossos corações espirituais, ser o aniversariante, não de um do dia, nos 365 dias do ano, fazendo com que reflitamos os seus ensinamentos e principalmente busquemos colocar em prática o nosso dia a dia. Renascendo Jesus a cada dia que passa. E tudo que nós podemos aprender e receber, por exemplo, aqui na cidade de Carapicuíba, do mundo espírita roubeiros da vida eterna, eis o grande convite dessa data tão especial. E o que Jesus pode representar para cada um de nós? Nesse final de estágio de novas expiações, momento de transição da carne que sim, nosso órgão está vencendo, esse século XXI
você comigo, lembrando, inclusive, que estamos chegando um quarto deste século. E qual foi o presente que nós oferecemos até agora para Jesus? Com tudo que nós já recebemos no campo do intelecto e nas ações morais e assistenciais que nós, recados dos superiores aqui passam a cada um de nós, oferecemos para que vinculemos de forma direta ou de forma indireta, auxiliando os nossos semelhantes mais necessitados. Então, nós somos mais podemos falar de representação de Jesus em nossas vidas, a justiça. Quem que não almeja viver em um órgão onde se faça justiça para os precisões, por melhorais, para os que estejam dentro das leis, escorrendo alguns momentos das leis, Senhor, sintam imprescindível que construamos a cada dia que passa a justiça em nossas consciências. Os bens espirituais, que são os valores morais, valores esses que acabam, por exemplo, temática ou curso que a Casa Cunhove nos proporciona, nós busquemos da porta para fora, dizer às nossas consciências o que eu tenho que levar para melhorar a mim, de objetivo sobre o assunto que aqui foi tratado, ou alguém de nós tem dúvida de que qualquer que seja o tema, algo tem de bom a nós nos reavaliarmos acerca do que nós aprendemos até o momento, porque sim, quantas atitudes assertivas nós já tivemos, mas outras mais errôneas, precisamos consertá-la para que caminhemos para a frente. Então, esses bens espirituais é uma conquista progressiva, paulatina, e que cabe a cada um de nós as desenvolvermos em prol do todo, revertendo-se e voltando-se a nós mesmos. Porque o maior aniversariante do dia disse: é dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Se continuamos de amor e obrigatória, os tempos, a cada dia que passa, mais obter esses bens espirituais em nossa eternidade. A esperança de dias melhores, e não nos contaminarmos com o mundo material de estética, porque os meios televisivos, radiofônicos, das redes sociais, da internet, nós estamos conectados de uma forma globalizada. E o que realmente dá retorno pecuniário para essas grandes mídias? Será que é o bem ou as notícias que fazem com que nós muitas vezes nos escandalizemos e até mesmo pensemos que o planeta não há de ter jeito, não há de progredir? O que nós devemos colher realmente do que o mundo despeja a cada um de nós? É essa esperança que nós temos que ter de valorizar o que é bom, o que há de nos trazer uma evolução a nós mesmos do campo de jogo e também do campo coletivo em si. Porque espera-se os nossos irmãos e irmãs no dia a dia, mas nós, os espíritas e os cristãos, temos que ser exemplos na prática, para que com esses exemplos concluamos a nossa programação reencarnatória, independentemente do tempo que nós vemos aqui no plano reencarnatório, de uma forma mais assertiva em comparação com as anteriores. E assim faremos com que, aos poucos, com os bons exemplos, as pessoas comecem também a se transformar e valorizem mais o campo da esperança em dívidas melhores. Tentando perdão. Mas antes de perdoarmos a quem temos ofendido no passado ou no presente, precisamos entender qual é o perdão e o que é o perdão. O perdão está conectado com o autoconhecimento. Se eu não me reconheço como um ser eterno, dentro de sucessivas encarnações predecas, até mesmo poderão dizer de outras formas da casa do Pai, como eu hei de trabalhar as mazelas que eu carrego, intrinsecamente eu espírito mortal, e concluí-las, fidá-las de uma vez por todas, de uma forma positiva, para que no futuro eu tenha reincidir-las em encarnações posteriores. Está fácil difícil nós estarmos encarnados nesse momento da humanidade. Difícil está difícil nesse momento, que sabe o futuro, se nós não fizermos a nossa parte. É o que nos convida o Novo Testamento do aniversariante do dia. A autoeducação, sim, autoeducarmos.
Raras as pessoas que estejam ao nosso redor. Humildade, simplicidade, caridade para com os nossos semelhantes e para conosco mesmo, respeito para com eles e para conosco, respeito em nossas obrigações pessoais, junto à nossa Constituição de 1988, as leis federais, estaduais, municipais, com as regras de boa conduta e até mesmo com as regras de manutenção de termos uma vida saudável em nosso dia a dia, lendo assuntos que agregam ao nosso espírito mental, alimentando-nos de forma adequada com os médicos da saúde, também ingerindo o líquido necessário para a manutenção de nossa hidratação. E podemos dizer, dormindo ou descansando o corpo físico no tempo que nos é devido para a recomposição e no posterior dia seguinte, encontro com mais um desafio reencarnatório para que continuemos crescendo e ascendendo em nossa caminhada evolutiva. Eu disse respeito a todas as regras, o nosso material são as regras intrínsecas que fazem com que nós avancemos rumo à nossa felicidade tão necessária que às vezes buscamos e a concretizamos no nosso dia a dia. Fazer o bem sem olhar a pena, com a vontade de me servir, jamais almejando uma retribuição direta ou indireta, consciencial ou material, não, apenas que ser útil ao meio, que foi o que Cristo nos ensinou. Amor para conosco mesmo, para com os nossos semelhantes, para com os princípios inteligentes que estão estagiando em reinos anteriores ao nosso sim, com isso que nós aprendemos ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, que Deus, a fonte criadora, cria princípios inteligentes, simples e ignorantes, ou seja, todos sem exceção da extracasera, que necessariamente devem iniciar com seus primeiros degraus evolutivos no reino mineral. Temos depois reino mineral e vegetal, na sequência do reino animal, e chegamos no reino animal, 4 reinos importantíssimos, e que nós já estamos em laboratório, alimentos buscando guardar-nos no espírito. Então, eu pergunto, amigos, irmãos, irmãs, vale ou não a pena esforçarmos um pouquinho mais em comparação com o que nós já estamos fazendo no dia a dia? Será que todos nós, nesse dia 25 de dezembro, já traçamos os nossos objetivos para os próximos 12 meses do ano de 2026? É imprescindível que assim façamos, porque assim temos conseguido ser pessoas melhores. Temos que ter essa objetividade de ensinar em nossos estudos, porque elas estão de se concretizar desde que esforcemos para tanto da fé em Deus. Pai misericordioso, que tem a felicidade de todos, tanto os que o enterraram, como nós que estamos buscando pela expansão de consciência oferecida pelo Leão, sinalmente falando, lapidar para nos empreendermos mais no horário diário, empreender a tão esperada reforma íntima, no campo do intelecto, no campo da moral, no campo da relação com o meio, dentro do ambiente familiar, com as pessoas a qual nós conhecemos nas ruas, no ambiente profissional que também é desafiante, porque cada cabeça é um mundo, concordam comigo, e também nas instituições religiosas, nas ONGs, enfim, onde nós possamos ser úteis aos nossos semelhantes. Porque não fazer também, meus irmãos e irmãs, uma passagem de uma das primeiras obras da codificação carmelita, assim, o livro dos Espíritos, lá nós vamos buscar desde 18 de abril de 1857, esse questionamento que a Kardec faz a falando disso, livro da verdade, que sim, está atrelado com a temática que nós estamos buscando trabalhar com os irmãos e irmãs. Ou seja, o questionamento continua a questão de 1925. Fica até questionar qual continua a ser que Deus nem oferecido ao homem para me servir de guia e modelo. Resposta simples e objetiva curta. Veja Jesus. Mas Kardec traz uma nota sobre essa resposta dos Espíritos, dizendo que, para o homem, Jesus constitui um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra, pode explicar-se assim um dia de ser semelhante ao homem igual. Deus não oferece
jamais absoluta, porque só o Pai Deus há algo dele. Com certeza absoluta, todos os ensinamentos. Esses ensinamentos foi o ego com o nosso Pai maior, que ele revelará a nós os Espíritos a eternidade do nosso, como também os que estão vindo aí no meio de nossas descendências. Poucos mais que estão saindo do reino animal para começar a vida no reino nominal do nosso órgão, tendo também essa oportunidade de conhecimento. Então, sim, isso há de revelar por toda a eternidade. Por isso, os Espíritos foram curtos e rápidos e objetivos em sua resposta. Veja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que somos exemplos que devemos caminhar para a nossa felicidade. Como é o presente que podemos ofertar ao nosso inimigo rápido da carteira, ao Messias? A reforma íntima sem martírio. E o que seria nós não termos martírio em uma busca de uma reforma íntima? Já que reforma íntima é abandonar o homem velho para a construção do homem novo. É passar pela plataforma estreita nos desafios existenciais diários. Sem martírio significa a compreensão de muito anos no passado, no presente, nos atuais, mas principalmente no que já acertamos. E na certeza de que essas assertividades somar-se-ão ou multiplicar-se-ão ainda mais em nossas oportunidades de ação no presente. Isso referenciar positivamente ao nosso espírito imortal das próximas e sucessivas encarnações. Então jamais Deus castiga, jamais Deus castigou, jamais castigar quem quer que seja das suas criaturas. Mas nós, por meio do livre-arbítrio, temos a opção de errar ou acertar, ou até mesmo postergar aquilo que cabe a cada um de nós desenvolvermos e concretizarmos na nossa atual encarnação. Porque também o Espírito não divide. Isso nós aprendemos ao estudarmos a doutrina dos Espíritos. O que nós normalmente, seres humanos encarnados, fazemos nesta época do Natal? Qual será o presente que nós estamos devolvendo ao nosso começo de Jesus? Ou será que ele está de acordo com o que nós estejamos vivenciando nessa data? Normalmente existem as festas nas escolas, até a natural, festas nas igrejas, mas de que forma que são feitas essas festas? Nós arrumamos a nossa residência, nos grupos, enfeites, temos vindo com nossos amigos, parentes, recebemos o 13º salário e nós, em sua primeira e segunda parcela, gastamos aonde? Será que isso pode fazer falta ou até mesmo poderia ser melhor empregado para os mais necessitados? Sim, deveríamos questionar cada ano que passa. Preparamos viagens de férias, porque normalmente só temos esse momento dos 12 meses do ano para assim, entre aspas, descansarmos. Organizamos ceias, grandes ceias, protegemos das vacinas e esperamos um Papai Noel. As crianças esperam essa figura que foi criada muitas vezes para comercialização, até mesmo por outros objetivos que, para nós, queridos irmãos, nós temos que nos questionar qual é o real objetivo. Será que Jesus está contente conosco em nossos pensamentos e ações que nós estamos vivendo também mais? Será que os nossos vínculos individuais estão conosco nas 7 dias da semana, nas 24 horas do dia que são o elo de Jesus para as intuições mais assertivas ao nosso plano mental? Será que nós estamos sendo mais receptivos ao que eles nos ofertam? E que muitas vezes nós passamos de largo e nós perdemos para o futuro que estamos naquele momento presente de desenvolvermos. Importante que reavaliemos essas situações nessa época presente. Será que realmente estamos buscando vivenciar o sentido espiritual de Jesus? Espiritual, sentido espiritual. Ou de outros meses que temos constante aos prazeres materiais que a vida material pode nos proporcionar. Perguntamos ainda nas nossas consciências: quem pode dizer que Jesus nasceu ou há de nascer em nosso dia a dia, em nossas ações que precisam ser o melhor do mundo?
quando ela viu os leprosos rolarem na curva da praia, uma criança se ouve. Ela deu um grito, esperai por mim, e saiu a correr. Eis o nascimento de Jesus para sair terminando esse debate, demonstrando que os mais necessitados era a sua prioridade, porque o foi da mãe de Jesus, de Maria Rosa mística de Nazaré. Então ela soube também aproveitar. E assim buscou o mais semelhante aos seus semelhantes. E para de Pietro de Bernardo, como nós conhecemos por Francisco de Assis, Jesus nasceu do dia que ouviu o próprio Cristo, constrói a igreja, nobre Francisco, entregou a sua bolsa, suas roupas e até o seu nome para ser incondicionalmente lá desde o século XI. E até hoje, quantos exemplos podemos utilizar desses queridos irmãos, principalmente no mundo espiritual, os reis, os graves, os padres que estão aí trabalhando em muitas atividades, nas cúpulas espirituais, nas casas espíritas, empreendendo o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade. Então, esse foi o despertar para que esse irmão também temos que cuidar ao nosso despertar. Para a gente no dia que a narrada poste do circo em Roma, ela ouve o povo gritar: Nele, renuncia a ele. E o soldado do apóstolo não dizia: esse teu Cristo me ensinou e apenas a morrer. Foi nesse instante que, sentindo fogo subir o corpo dela de Joana, hoje com certeza e sinceridade dizer: não ensinou o mestre apenas isso, a morrer, o corpo físico não o espírito, mas ensinou também a amar e a concretizar em prol dos mais necessitados. Com os exemplos que ele colocou na humanidade, e que a posteriori nós obedeciaremos por meio das sucessivas reencarnações. Olha o exemplo dessa para essa data tão importante agora, nós comemoramos o aniversário do Mestre. Voltando com os espíritos agora na questão de 919, Kardec faz o seguinte questionamento: qual é mais prático, mais eficaz para se melhorar ainda nessa reencarnação? E resistir ao quê? Ao arrastamento do mal, às influências negativas pelos desequilibrados ou obsessões que podem prender ao nosso campo psíquico, para que assim possamos cair e escorregar em nossos objetivos reencarnatórios. Responde os Espíritos do Céu da Antiguidade quando disse: conhece-te a ti mesmo. É tudo que nós estamos falando agora, queridos irmãos e irmãs. É a porta estreita, é o abandonar do homem velho, é a certeza de que se o mundo está difícil para todos, porque não há de estar por nós também em nossa individualidade, num campo geral, num campo político, mas também num campo individual. O planeta legal é o seu campo vibratório no Natal. Isso é uma mensagem que, normalmente, os irmãos espirituais vêm nos trazer, porque nós vibramos e precisamos que algo de melhorar de acontecer para o nosso homem. Temos um exemplo completo sobre isso? Temos. Lembro do programa passado na Rede TV, por volta das 16 horas, 24 posição, onde não era esse programa circular, estava de volta ao Miguel Franco. E esse querido irmão, nessa época, e se aproximou do Natal de Jesus e que nos rematava, há uma certa emoção que paira no mar de novos encarnados, uma oxitocina diferente no centro da humanidade terrestre. Porque o sinal grandioso da nova era que vem sendo postergada graças à nossa negligência, graças ao nosso postergar o que cabia a cada um de nós, esforçarmos em fazer no presente, anos após anos, até o ponto quando, após a imensa transição planetária de provas e expiações para um mundo de regeneração, fixar-se-á o reino dos céus e criar as criaturas da terra. Sim, e assim já está o Senhor. Mas na família de Daniel Espírito, no meio desse mesmo de Valdoeira, bota a sua quadrilogia, 4 vídeos, 24 transição planetária, onde ele revelava que desde a década de 70, irmãos espirituais de outros homens da constelação das Pleiades, aqui estão acordando por meio da encarnação, principalmente de Alcione, vindo ao convite de Cristo, dando o voluntariado de mostrarmos o que realmente nós precisamos fazer para crescermos, avançarmos e ascendermos
momento e sempre que atingimos o mês de dezembro. Vem agora Emmanuel, na obra intitulada Teologia Mediúnica de Natal, trazida por espíritos diversos, no capítulo intitulado Meditando o Natal, dizendo que, na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Já ouvimos falar que nós estamos na condição de trabalhar da última hora, em que Jesus conta com cada um de nós da nossa dependência. No nosso mundo latente, uma evolução moral e intelectual, mas que somos imprescindíveis para o acelerar-se do processo na busca e na concretização dos degraus iniciais do mundo de regeneração. Sim, Deus nos convida agora, querido irmão, Emmanuel, o de Chico Xavier, praticamente até o ano de 2002, no seu 92 anos de vida cristã, e sua última encarnação de Chico Xavier. Mas continuando dizendo, o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar. Em relação aos bens materiais, não é apenas isso, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. E qual é essa atitude cristã perante a vida? Os nossos compromissos encarnatórios. Essa é a nossa atitude maior perante a vida, perante a valorização da nossa encarnação. Buscarmos cumprir o maior plenitude de tudo aquilo que nós assinamos consciencialmente antes de voltarmos a esses corpos físicos que atualmente nós estamos vendo neste século XXI, terceiro milênio. Foi uma sequência que estamos agora levando a despertar em consciência. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante se revelou que desde lá, desde abril do ano de 1900, para o espiritual, de tantas e tantas passagens e exemplos que ele já pôde nos fornecer e exemplificar, ele nos trazer uma conscientização que é muito importante, sempre colocando no plural, no lado, a qual nós aprendemos dizendo que solidários nós seremos união. Mas isso nós somos separados uns dos outros, queridos irmãos e irmãs. Nós seremos apenas povos de vistas. E se juntos nós tivermos a consciência de que precisamos ser felizes, caminharmos juntos e assim vermos espiritualmente e mudando o material do nosso ordem, atingiremos, alcançaremos os nossos objetivos. E Adolfo Bezerra colocando no plural, convidando-nos a consciência de que só seremos felizes quando assim também voltarmos no nosso dia a dia, de que quando você estiver triste, chorando devido por algum motivo de mazela, ou algum motivo de ausência, de suprimento material ou moral, não há esse ordem de estar em sua plenitude de felicidade, não. Isso é importante que quanto mais nós nos auxiliemos, mais diminuamos e extirpemos uma vez por toda o mal, o negativo desse ordem, e é o nosso objetivo. Então, o convite agora, espiritual do irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, venham fechar, queridos irmãos e irmãs, esse nosso bate-papo fraterno nessa data, como eu disse, que considero uma das mais importantes dessas mais de 150 expressões que já fiz nas casas vivas de Carapicuíba e cidades adjacentes do município de São Paulo, mas cada uma trazendo uma proposta de entendimento mais amplas, confluindo-se um objetivo maior de transformarmos para Jesus, para o aniversário da data de hoje. Esses queridos irmãos e irmãs apresentam-nos para que não nos conheçamos em individualidade da esquerda para a direita, porque nós acabamos de citar a boca de Bezerra de Menezes de Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi de Chico Xavier, ao seu lado ainda de pé, o Senhor Jesus Cristo, ao seu lado Maria e sua mãe, ao seu lado o codificador, o que tirou utilizar em raio, a qual nós conhecemos por Kardec, e os tempos que caem na Chica, como nós utilizamos Francisco de Xavier, dizendo-nos eles, os nossos irmãos individuais, a cúpula do melhor e toda a fraternidade universal desse sistema solar, que devemos diariamente ampliar o campo do nosso conhecimento, a expansão de consciência. O aniversário diz, há 2 mil anos atrás, amai-vos e instruí o mandamento, mas instruí-vos e instruí. Tem que dar uma bola. O autoconhecimento, nem os queridos irmãos de uma cidade no início diz que é importante que
Reconheçamos como seres mortais, carecidos de arestas que ficaram pendentes de menos e menos de corpos físicos, outros que nós já tivemos, e que nesse presente dizemos a nós mesmos que nós devemos concretizar essas novas eras, para que no futuro, em encarnações futuras, não mais precisássemos de pisar, de repetir esses ensinamentos conscienciais. É o autoconhecimento, uma das definições do autoconhecimento. Também aqui nós trouxemos coisas de atitudes importantíssimas para que transformemos para melhor. E, por frente, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faz a construir, a usar pessoas melhores, com cada dia que passa, e fazendo com que, nessa naturalíssima 25 de dezembro, o aniversariante de hoje, diante, seja conosco diariamente, não apenas no 25 de dezembro, os próximos 365 dias do ano de 2026 e a toda a nossa eternidade e posteriores programações encarnatórias. Sim. Então já não se deixe como convidar os queridos irmãos e irmãs para que se inscrevam no meu canal. Como eu disse, mais de 50 exposições evangélicas lá tem texto que possam compartilhar aos queridos irmãos e irmãs, aos seus parentes, amigos, para que podemos propaguemos o que é bom, o que há de acrescentar-se ao nosso espírito mortal para a nossa eternidade, tanto no canal do YouTube como também no Facebook, e que se convide aos queridos irmãos e irmãs. E assim partindo para o encerramento dessa primeira etapa, dessas vibrações, agradecemos Deus, a Maria de Nazaré e a seu filho Jesus, tudo que nós recebemos neste ano de 2025. Agradecemos a cúpula espiritual do Deório, que praticamente nos 7 dias da semana, porque sim, também no domingo aqui a Casa Raven, sempre esteve de portas abertas, fornecendo-nos e proporcionando-nos bom material, principalmente do espiritual, para que assentamos espiritualmente e assim há de acontecer na sequência dos próximos anos. Então, essa nossa gratidão a essa casa e aos seus trabalhadores, não só espirituais, mas também ocultando em encarnatório a todos os assistidos que estiverem nos 12 meses do ano, esforçando-se para melhorar-se, não só apenas somente buscar as suas realizações em seus corpos físicos e espirituais, se possível também novamente. Então, me reverbere a nossa gratidão a todos esses que passaram a noite toda na casa e com certeza passarão nos próximos anos. E assim vamos dando essa gratidão por encerrar essa primeira etapa de nossas atividades e desejando a todos vocês, irmãos e irmãs, na sequência dos atendimentos espirituais, no básico dos trabalhos espirituais específicos da casa, recebamos o melhor, na certeza de que ainda que não recebamos a campanha legal, as melhorias que a cada atendimento a todos nós venhamos a receber já está sendo demais benéfico em nossas vidas. Muito podemos fazer do portão para fora do Deório em prol de nós mesmos, agindo em prol dos nossos semelhantes, dos mais necessitados. Assim seja, graças a Deus.